Olá, meu nome é Igor de Freitas, eu sou doutorando no Instituto de Economia na Universidade Estadual de Campinas, no Brasil. O título do meu trabalho é Transformações do Investimento da China na América após a implementação da Belt and Road Initiative. Esse trabalho se insere no eixo temático Relações Internacionais. Bom, algumas motivações que levaram o interesse em realizar essa pesquisa. Primeiro que a China nos últimos anos se tornou um dos principais países que mais realizam investimento estrangeiro direto, ficando atualmente atrás só dos Estados Unidos, né? A América em si, ela é o terceiro maior destino dos investimentos da China e a BRI, ela tem redefinido as prioridades dos setores que fazem parte dos investimentos da China, tá? De modo que desde a sua oficialização em 2013, há indícios de que esses investimentos passaram por grandes mudanças, tanto em formas de entrada em mercado, quanto setores de destino, enfim. Um outro ponto importante que levou à construção desse estudo é de que abrir ela é uma estratégia recente, tá? De modo como eu mencionei que ela foi oficializada apenas em 2013, você ainda tem poucos estudos na literatura que analisa como que após a sua implementação é, se reconfigurou ou não os setores principais de destino, a forma de entrada desses investimentos, né? Se é projeto de Greenfield, Brownfield, por exemplo, o perfil dessas empresas, são empresas estatais, são empresas privadas, enfim, ainda tem uma grande lacuna na literatura. Desse modo, então, o objetivo da pesquisa é analisar como que a Belt and Road Initiative ela transformou os investimentos da China, né, a partir de 2005 a 2023. Então, esse estudo ele vai examinar a distribuição dos setores na América, a modalidade de entrada desse capital, né, se ele é Greenfield ou Brownfield, e o perfil das principais empresas que atuam na região. Bom, a metodologia ela se deu a partir da base de dados do China Global Investment Tracker, tá? Como eu mencionei, eu fiz um recorte ali do período 2005 a 2023, e a ideia é que você compare períodos, tá? Então, eu selecionei um período que é antes da BRI, que vai de 2005 a 2013, e o período pós-BRI, que é de 2014 a 2023. Então, a ideia dos dados é que você compare antes da estratégia e pós da estratégia, para ver se teve uma mudança nesses investimentos. É óbvio que todo investimento após a estratégia não significa que é direcionado para abrir, né? Por isso que eu dividi por setores e aí sim a gente consegue acompanhar quais setores estão mais afinidade com a estratégia ou não. Bom, aqui eu trouxe um gráfico que ele traz um panorama geral da distribuição dos investimentos da China na América durante o período considerado, tá? Então veja que os Estados Unidos é o principal país que mais recebe investimentos chineses, né? Logo após vem o Brasil como um segundo país que tem mais recebido esses investimentos. Onde tem a estrela vermelha são países que aderiram de forma oficial à iniciativa chinesa, tá? De modo que a gente pode ver então que ela está muito concentrada na América Central e na América do Sul, os principais países que fazem parte da estratégia chinesa. De modo que os Estados Unidos, então, ele conseguiu acumular 280 bilhões de dólares, mais de 280 bilhões de dólares durante esse período considerado, tá? Bom, e aqui tem um perfil de,
dos setores que mais receberam os investimentos antes da estratégia, 2005 a 2013, e pós a estratégia 2014 e 2023. Entre os setores que foram selecionados a partir da base do China Global Investment Tracker estão infraestrutura, energia, serviços, agricultura, indústria, tecnologia e outros. Tá? Essa agregação de setores a base não dá, eu que filtrei a partir dos setores que eu mencionei. Então veja que antes da estratégia, a energia era o principal setor que mais acumulou investimento, né? Cerca de 54%. Após a estratégia, a energia cai drasticamente por conta de dar espaço para projetos de infraestrutura, que sai de 22% para 39% após a oficialização da estratégia. Esse é um sinal claro da presença da Belt and Road Initiative, de modo que esses investimentos da China, pelo menos em partes, eles estão sendo direcionados para atender o objetivo da estratégia, que visa aí uma conexão com a China, com o resto do mundo. Bom, entre os principais setores, né, o que mais se destacou, que foi a infraestrutura, a gente tem os subsetores que fazem parte dentro desse setor. No caso aqui, serviços imobiliários, transporte, logística e metais. Então vejam que antes da estratégia, metais representava a maior participação dentro desse setor, e após a iniciativa, isso muda drasticamente, de modo que transporte passa a ser o principal setor de destino, representando 48% do investimento da China realizado dentro desse setor. Né? Esse é um claro sinal de que os projetos de infraestrutura por si só são um claro sinal da Belt Road Initiative, mas também a gente tem uma modificação dentro dos subsetores, de modo que o transporte passou a ter um peso muito maior após a oficialização da estratégia. Aqui tem os investimentos em energia. No caso, você tem energia, ela é composta por subsetores de energia alternativa, carvão, gás, construção de hidrelétricas, petróleo e outros. Tá? Então aqui a gente teve uma mudança bastante radical também dentro dos subsetores de energia, de modo que o petróleo ele se reduziu ele sai de 58% e vai para 28% dos investimentos chineses, né? E essa redução é por conta dos projetos da China no setor em hidrelétricas, tá? Isso acontece muito no Brasil, que é o segundo país que mais absorve esses investimentos chineses. A China tem intensificado cada vez mais projetos em hidrelétricas, tá? Então é um setor que também passa por uma mudança radical. Aqui eu trouxe também a forma de entrada dos investimentos nos países da América. Separei em dois tipos, Brownfield e Greenfield. De uma forma geral, os investimentos da China cresceram muito a partir da estratégia, porém, os projetos de Brownfield, eles eram e continuaram sendo aí predominante, né, de modo que a China tem feito também muitos investimentos adquirindo empresas que já existem, né, não são investimentos que partem do zero, como Greenfield, tá? De modo que você já compra uma empresa que existe. Isso aconteceu principalmente na América após a, a crise de 2008, onde filiais de multinacionais que estavam instaladas aqui se viram endividadas e a China, aproveitando as suas reservas de dólar, acabou adquirindo uma quantidade muito grande de empresas. Isso foi no mundo inteiro, e na América não foi uma exceção. Algumas conclusões importantes desse estudo. Bom, o primeiro é que a BRI, ela então modificou a estrutura dos setores dos investimentos da China. Isso fica muito claro quando a gente
analisa os dois períodos e compara, né, a gente vê que infraestrutura passa a ser o principal tipo de investimento que a China realiza, no lugar de energia, que antes era o principal foco da China, né? Não só aqui na América, mas no resto do mundo também, que as primeiras saídas ao exterior das empresas chinesas são para obter, sobretudo, petróleo, dado que a China, desde 2009, se torna dependente em toda a energia, toda a cadeia de energia fóssil, tá? Ah, os projetos de transporte, que são subsetor dentro de infraestrutura, são o que ganha maior relevância, né? E isso é totalmente condizente com o que a estratégia promete. O perfil das empresas, ele se torna mais diversificado, mas ainda ele é muito concentrado em projetos de brownfield, tá? A China tem atuado muito a partir disso. E a América, ela produz uma tendência que também é observado na África, na Ásia e Europa, tá? Esse direcionamento para setores mais intensivos em infraestrutura que estão mais atrelados aos objetivos da estratégia. Na América, no caso, não é uma exceção e esses investimentos tendem a cada vez mais compor aí maior parte dos investimentos que a China realiza. Algumas referências utilizadas nessa apresentação, e é isso. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau.